né? Eu atualmente faço parte da diretoria nacional da SONAF, né? Eu atuo no Comitê Paralímpico Brasileiro, eu também faço parte do grupo de fisioterapeutas do Comitê Olímpico Brasileiro, sou proprietário da Estabilitar, que é minha clínica. Tive uma passagem aí de 5 anos diretamente ligado à natação olímpica e comecei a minha carreira no esporte aí lá no Corinthians, na época de estagiário ainda, na época da graduação, onde eu permaneci por quase 10 anos, tá? Aqui são as instituições que eu já representei em algum momento da minha vida, aqui um pouquinho das imagens aí das nossas andanças em competições e tudo mais. Então a gente já brinco que sou um privilegiado de poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. E falando um pouquinho da termografia que fala que em 400 a.C., já por Hipócrates, ele já falava que em qualquer parte do corpo, se houver excesso de calor ou frio, a gente precisa... a doença existe e é para ser descoberta, né? Então, se vocês olharem nessa imagenzinha aqui, o corpo está envolto de uma lama, de uma argila. Se vocês repararem na região abdominal aqui, tá mais seca, né? Então era uma questão muito rudimentar que eles identificavam a questão da temperatura e dessa assimetria térmica. Obviamente que a evolução dos raios infravermelhos através do espectro visual foi possibilitando isso ficar mais prático, né, na nossa utilização clínica. O exército americano, em 1950, denominou como arma militar a termografia, então a gente tem algumas dificuldades, às vezes, em acessar alguns países, dependendo do equipamento termográfico que você tem, devido a ser considerado uma arma militar, né? Uma das coisas que ajudou bastante, pensando no histórico da termografia, é a evolução dos próprios dispositivos, né? A modernização disso daí, através de resolução da imagem, a captação, a rapidez na captação e a própria sensibilidade dos equipamentos, né? E em 1987, a American Medical Association reconheceu a termografia como um instrumento da área de saúde, tá ok? Para nós fisioterapeutas, desde 2013, a gente tem a resolução lá no CONFITO, que é o nosso Conselho Federal, sobre termometria cutânea. Então, a gente está apto a utilizar esse recurso, tá ok? Então, estamos aptos. Eu lembro que comecei a estudar isso aí, praticamente, eu era a segunda turma que estava começando a estudar termografia do movimento, voltado um pouco para fisioterapia e tal. Então, uma questão ainda muito a ser pesquisada, né? E eu creio que ainda tem muitas respostas a serem descobertas através da termografia, mas vou começar com um videozinho que está representando muito nosso momento atual, que é a captação da imagem e o estado febril de um membro numa fila. Então, olha lá como é fácil, entende? Então, em muitos países do mundo, isso já era utilizado como um recurso de um filtro nos aeroportos, né? Então, se vocês prestarem atenção, as pessoas estão passando aqui, ó, a temperatura acima de 36 graus vai me chamar a atenção, vai ficar vermelho e olha lá, a gente simulou que essa pessoa estivesse com febre. Então, ó, uma fila, né? Podendo ser uma fila de aeroporto, uma fila de hospital, uma fila de uma empresa, né? E aí, muito rapidamente você consegue identificar e perceber uma alteração termográfica, né? Essa assimetria termográfica, nos dias de hoje, pode monitorar aí dos poucos parâmetros que nós temos para prevenir, né, ou para identificar o coronavírus. Então, o COVID, ele como todos sabem, né, essa questão da febre associado a ele é um dos valores que a gente pode utilizar. Então, a termografia é um instrumento diagnóstico e porções do espectro eletromagnético. Então, nessa imagem aqui do lado direito, a gente consegue perceber desde uma imagem de ressonância magnética até uma cintilografia óssea e passando aqui no infravermelho a termometria, né? Ela é uma imagem não radioativa, uma imagem não invasiva, tem aplicações restritivas e seguras. Ela tem o objetivo de analisar a fisiologia, analisar a temperatura de superfície, né? Então não importa o equipamento termográfico que você esteja usando, não importa o quão barato ou caro ele é, né? Ele vai sempre estar avaliando a temperatura da pele, tá ok? E uma das coisas que chama muita atenção para nós
fisioterapeutas é avaliar a nossa função, avaliar a função, né, do nosso paciente. De uma forma aí tentando trazer uma definição da termografia humana, é uma modalidade de captação da radiação infravermelha do corpo ou de partes, né, que mensura e mapeia indiretamente a distribuição da temperatura emitida pela superfície corporal, determinando imagens relacionadas à mesma, tá? Então, de uma forma um pouquinho mais destrinchada, em tópicos, é um exame semiológico, é a imagem da atividade metabólica, é a avaliação da microcirculação, é a avaliação da perfusão tecidual, é a avaliação da atividade inflamatória e a avaliação do sistema neurovegetativo simpático. Então, assim, quando a gente olha uma imagem térmica, como essa imagem aqui, que está no slide, não estamos procurando somente o processo inflamatório e nem somente a área de maior calor, porque isso vai às vezes estar nos enganando, tá? Então a gente tem que ficar um pouquinho atento que a assimetria térmica, ele é o grande segredo de uma imagem térmica. E a distribuição térmica também. Então esses dois pontos é algo que a gente vai procurar identificar o tempo inteiro, tá legal? Eu vou falar um pouquinho aqui da termorregulação. Então, uma das coisas que tem muita relevância, né? E esses dias eu estava vendo uma imagem, uma matéria de um cara que é considerado como Iceman. Eu vi bem por cima. E aí uma das coisas que eles estavam, através de eletrodos e tal, ele estava numa banheira de gelo, né? Tipo como se fosse uma crioimersão. E a temperatura corporal dele não mudava, né? Na verdade, eu não me surpreendi tanto com aquela informação, porque eu creio que o corpo dele ele tem facilidade na termorregulação. Então é isso que estava, ao meu ver, era o grande diferencial e era essa capacidade, obviamente, que para ele ter essa termorregulação, ele pregava muito sobre o padrão de respiração, ele pregava muito, obviamente, que o padrão de respiração está diretamente ligado à frequência cardíaca, frequência respiratória. Então, todos esses sistemas que estão muito atrelados à concentração, a questões emocionais, né, as questões do controle, né, da mente em determinados momentos. Então, principalmente momentos de adversidades, né? Então, é muito bacana, mas na minha ótica, ele tem um baita controle disso daí, ele consegue fazer com que a termorregulação do corpo dele fique mais rápida, mais sensível, possibilitando dele ficar por horas, né? Ele ficou, acho que tem um recorde de mais de quase 2 horas numa temperatura bem baixa, ok? Depois, se alguém tiver alguma coisa para comentar sobre isso, por favor, já vai escrevendo também, porque é uma coisa que eu estou fazendo uma reflexão alta aqui com vocês. E a mudança dessa temperatura é um indicador de doença, né? O estado de febre, um processo inflamatório e algo do tipo. E aí o controle da temperatura corporal é o que a gente fala muito que é a termorregulação. E o sistema neurosimpático é o regulador primário da circulação sanguínea na pele. Então, o que acontece? Quando a gente pensa no parasimpático e simpático, a gente tem que entender que se a temperatura térmica vai monitorar a pele, a gente tem que entender que qualquer sistema do nosso corpo pode ter uma assimetria térmica, tá? Então, não é porque eu trabalho com esporte e meu objetivo ali, às vezes, é mais músculo esquelético, eu acho que aquela alteração térmica no gastrocnêmio é um ponto gatilho. Às vezes pode ser uma alteração vascular, tá? Então, às vezes não é um trigger point, não é uma fáscia, mas às vezes é uma alteração vascular. Perfeito? Então, eu gostaria de deixar bem claro essa informação para vocês. Quando a gente pensa na questão da atuação, de uma forma bem simplória, aqui eu fiz esse manualzinho para lembrar, né, das questões dos receptores centrais e periféricos, a informação dos impulsos nervosos, vias aferentes, sistema de controle central, através de hipotálamo, né, onde regula a temperatura do corpo, onde vem essa informação de córtex cerebral, integrando os impulsos térmicos provenientes da quase todos os tecidos do organismo. Então, de onde o córtex cerebral vai ter as respostas vasomotora, né, considerado com relação à vasoconstrição, à vasodilatação, tremor, sudorese, respostas comportamentais, por exemplo, estou sentindo frio, vou colocar uma blusa, estou sentindo calor, vou abrir a janela. Então, algo do tipo que isso envolve muito a questão da termorregulação, né? E, ao meu ver, essa parte da termorregulação é uma das coisas que mais pode crescer no paralelo com
a recuperação pós-atividade física, tá? O famoso recover. Eu acho que isso tem uma relação muito grande de como a gente resfriar esse corpo, como fazer ele termorregular o mais rápido possível para ele voltar a um padrão mais adequado e produzir novamente com qualidade e destreza todos os movimentos que aquele atleta precisa, tá? Então, temos estudos apresentando aplicações termográficas em desordens neurológicas, reumatológicas, nutricionais, dermatológicas, vasculares, uroginecológicas, musculares, ortopédicas e aplicabilidades no esporte, né? Então, o que acontece? Se você pegar um paciente com uma questão, com um lesado medular, se você pegar um paciente com uma distrofia neuromuscular, se você pegar um paciente com um quadro clínico de uma patologia reumatológica, né? O padrão térmico dele é muito diferente. Então, e aí uma das coisas que o nosso olho começa a ficar calibrado é para vocês vão começar a perceber que o que é uma desordem musculoesquelética, o que é uma desordem neuromuscular, o que é uma desordem reumatológica, né? Então, o paciente chegou lá e tem um diagnóstico de fibromialgia. Quando você faz uma imagem térmica, você consegue, de certa forma, convalidar ou não esse diagnóstico, né? E de verdade, em toda a minha experiência profissional, né, obviamente que eu não trabalho com esse tipo de paciente, o meu foco não é esse público, mas me procura muito paciente com essas questões reumatológicas, né, com diagnósticos reumatológicos, e quando a gente faz uma correlação com a imagem térmica, não vejo correlação clínica, tá? Então, como eu tenho certeza que vocês também percebem pontos de miofasciais, alterações, né, de multifatoriais, mas que não tem a ver com efetivamente uma questão reumatológica, tá bom? As questões nutricionais, onde já tem pesquisas aí mensurando a temperatura da face, para que, através de uma equação, e a questão da calorimetria, é identificado o gasto energético em repouso daquele indivíduo, né? Questões dermatológicas, limites delimitando intervenções cirúrgicas, as questões vasculares, como eu falei, né? Então, alteração vascular, foi uma dos grandes pulos, assim, quando eu falei, poxa, estou estudando termografia, né? E foi quando eu peguei um paciente com uma alteração vascular, onde consegui, de uma forma precoce, ter um diagnóstico diferenciado, porque ele tinha uma assimetria térmica de 4 graus naquela região do gastrocnêmio, né? Mesmo lado, né? Então, entre gastrocnêmio medial e lateral, por exemplo. E é uma assimetria muito severa, muito grande. No decorrer da aula eu vou mostrar para vocês essas assimetrias aí, e pensando um pouco em classificação, e aí a gente vai perceber como era muito relevante isso. Então, esse paciente tinha uma vasa nervorum, né? Coisa que eu tive que estudar para entender o que era, porque eu não sabia também. Não era do meu dia a dia clínico. Então, até chegando nas aplicabilidades do esporte, ortopédicas, musculares, miotendíneas aí, faciais, tá? Quando a gente pensa em aplicações, né, voltado um pouco para o movimento, a gente pensa a questão do diagnóstico de lesão. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa palavra diagnóstico, né? A gente sabe que isso daí é uma palavra para um exame de imagem, ela tem que estar relacionada com muitas outras informações. Identificação dos fatores de risco, análise postural, prevenção de lesões, quantificação de carga de trabalho, manutenção da performance esportiva, acompanhamento e evolução do tratamento. E uma coisa que eu acho muito bacana é o critério de alta, né? Então, você identificar e concluir um diagnóstico, você identificar os fatores de risco, por exemplo, a assimetria térmica precoce, isso é um fator de risco, é um preditivo de lesão. Análise da postura, né? A gente tem uma imagem térmica onde você consegue de brinde ter uma questão postural, até porque tem uma imagem digital também, né? Prevenção de lesões, né? No quesito de você bolar uma estratégia de prevenção de lesão através de distribuição térmica, através de assim, correlação com o padrão de movimento, né? Eu achei brilhante a fala do Felipe Santa Rita, quando ele fala do padrão de movimento das estruturas, né? E isso, eu creio que a termografia, ela vai de encontro com isso, né? Cada dia mais a gente preconiza e preza o padrão de movimento, né? A funcionalidade, o controle desse movimento, a qualidade que ele acontece, né? Não é somente ter força, né? Não é somente ter resistência, mas
essa questão da qualidade é significativamente relevante. Quantificação da carga de trabalho, né, através de, poxa, eu estou tratando um paciente um pós-operatório de LCA, realmente eu estou recrutando aquele meu quadríceps que eu programei aqui, essa atividade que é para ativação desse quadríceps, essa musculatura posterior e tal, será? Se isso estiver acontecendo, você vai ter um aumento de temperatura. E às vezes você está fazendo um baita exercício que tem indicação, mas através daquela inibição reflexa, aquela heterogenia, você não vai conseguir. Né? Então você vai ter que bolar uma outra estratégia. Manutenção da performance esportiva, hoje é muito comum a gente falar das sessões de recover, né? Então essas sessões de recover, elas podem ser muito mais direcionadas, dar muito mais especificidade e direcionamento para nossas condutas e, consequentemente, criar melhores estratégias de manutenção dessa performance desse paciente, desse atleta. Acompanhamento e evolução do tratamento, nossa, a gente sempre precisa de um filtro, na minha opinião. Será que a minha conduta está sendo a melhor, está sendo a mais rápida, está sendo a mais eficaz? Eu tenho certeza que vocês sempre também se preocupam com isso, né? Então, será que a evolução dessa lesão muscular está sendo bacana? Será que a evolução desse processo inflamatório aqui tá acontecendo? Ele está diminuindo? O paciente está evoluindo? Esse pós-operatório que a gente sabe que tem, por causa da incisão cirúrgica e tal, todo aquele desarranjo e está sendo suficiente, está tendo uma simetria de temperatura, né, que vai estar sempre associada a uma simetria do movimento, ok? E critério de alta, às vezes o paciente tem uma avaliação isocinética dentro do padrão, relação agonista dentro do padrão, testes funcionais dentro do padrão, né? Tempo de cirurgia, tempo de lesão dentro do padrão fisiológico de recuperação, mas ele tem uma alteração relevante no padrão térmico dele. Isso a médio e longo prazo vai fazer com que esse organismo trabalhe de uma forma inadequada e vire podendo concretizar um preditivo de lesão que ficou residual após esse tratamento, ok? Uma das coisas que sempre me perguntam é a escolha da câmera, né? Como que é, como que não funciona, como que funciona. Rafa, que câmera eu compro? Isso aí acho que é a pergunta que mais me fazem. Eu acho que, obviamente, quando a gente fala de resolução, a gente vai falar de resolução, que é a nitidez das estruturas, ampliação, aumento do tamanho do objeto, a distorção, modificação da forma desse objeto. Então, assim, são pontos muito importantes. A quantidade de pixels são muito importantes, porque aquela imagem colorida que a gente vê é um termograma, é um gráfico, e que cada ponto ali é um pixel. Então, quando a gente faz um ROI, né, e essa área aqui, eu quero identificar qual é a média da temperatura dessa área, não é o ponto de maior temperatura com o ponto de menor temperatura, somando, dividindo por 2, que vai dar a média. Não, a média é de cada pixel que tem nessa área de interesse. Percebe? Então, com certeza faz mais diferença, é muito melhor você ter uma imagem com uma câmera de melhor resolução, tá bom? Mas eu mesmo comecei trabalhando com uma câmera de entrada, né? E eu brinco que você usar um material às vezes um pouco mais simples faz com que você tenha que ser muito mais adestrado, muito mais técnico, muito mais coerente na sua forma de aplicar aquele método, tá ok? Acho que todo mundo concorda comigo. E vale informar que todo termovisor ele é validado, tá? Não importa se ele é o mais barato. Eu comecei com uma câmera que hoje a câmera que eu tenho ela custa acho que um pouco mais de 10, 12 vezes do que o valor da câmera que eu comecei. Então, todo termovisor ele é validado. Eu publiquei um trabalho com uma câmera de entrada já, né? Que eu vou compartilhar com vocês mais para frente. Então, assim, vai muito de encontro com a verdade que vai muito de encontro com o que você está disposto a investir nesse equipamento, né? E quanto você quer fazer de estratégia para ter o retorno financeiro de mais este método. Basicamente isso, a gente tem que saber fazer essa gestão. E pensando um pouquinho de aspectos metodológicos, né? A imagem térmica a gente tem que treinar mesmo, a gente tem que ser fotógrafo, né? Eu olho as primeiras imagens que eu fazia, para as que eu vejo, para as que eu faço agora, eu falo, nossa, como mudou, né? E quando a gente pensa nesses aspectos metodológicos, a gente tem que levar em consideração a termalização desse paciente. Né? O paciente chegou lá, agora, imaginar aí, não sei como está a temperatura aqui em São Paulo, o dia está fechado, nublado e tal, mas no Rio de Janeiro, Marco, 35 graus, né? O cara tá
1h30 da tarde, chegando no seu consultório, aquela lua, né? Aquele sol, e ele chega, estava no carro, ou no transporte público, ou andando, tá? Não importa a forma que ele foi. Quando ele chega, ele tem uma alteração térmica relevante por causa dos aspectos, né, lá de fora, igual se a gente tivesse um lugar com neve também. E aí a gente tem que aguardar um tempo para existir essa termalização do corpo no ambiente controlado. O que é ambiente controlado? Isso aqui é onde eu estou. Por exemplo, uma sala é um ambiente controlado, né? E a termalização ela dura de aproximadamente até de 15 a 20 minutos, é um tempo ideal da termalização. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer uma imagem térmica, quando a gente fala de termalização, e a minha camiseta aqui fica pegando, tá pegando a minha gola, no meu pescoço e tal, não sei o quê, isso daí também é uma influência. Então, às vezes, para eu termalizar, a região já tem que estar um pouco mais descoberta, né, para não ter essa influência. Por exemplo, uma pessoa, um atleta aí que usa um meião, algo do tipo, ele tirou o meião, tem que esperar um pouquinho para termalizar, senão vai ter a marca ali daquele tecido atritando com a pele. O ambiente, né, então o ambiente controlado, que a gente fala, né, questões metodológicas é bem importante, porque é uma das coisas que se discute bastante para a gente pensar como utilizar a termografia, e uma das coisas que me assustava muito, que me deixava um pouco pensativo na questão assim, poxa, isso não vai fazer com que seja prático eu usar a termografia no esporte, né? Porque o esporte a gente sabe que o ambiente controlado às vezes é muito difícil, o ambiente, lugar com sala reservada, ar-condicionado, todos aqueles aspectos, né? Mas o ambiente ideal é que tem uma média de temperatura de 23 graus Celsius, 45% da temperatura da umidade do ar, né? Mas, Rafa, eu moro em Brasília, tá aqui 30, a umidade do ar tá 30%, né? Ou eu moro em Manaus, a umidade do ar é muito mais alta, né? Ou eu tô num lugar que tá um verão de 38, 39 graus, ou um frio de 8, né? E aí? Entende? Então, foi uma das coisas que eu comecei a pensar junto com a doutora Ana na época. A gente começou através de tentativa e acerto e erro, né? Tentativas, né? De como vai responder essa imagem térmica ou não. A gente começou a pensar isso. Coisas também que é muito importante sobre o ambiente. O paciente não ficar direto no ventilador, ar-condicionado, ao lado de uma janela, né? Para que não tenha essa influência das trocas gasosas, da troca de temperatura. Então, evaporação, convecção, né? Então, todos esses aspectos que fazem a gente trocar calor tem que ser bem avaliado e não pode acontecer. Por exemplo, às vezes o chão, a gente ficar com o pé no chão, isso também não é importante. Então, ele sob um EVA, esses aspectos aí são bem relevantes. O alinhamento, né? Como vocês estão vendo nessa foto aí, onde tem 3 pessoas, o alinhamento é muito relevante porque tem tanto uma angulação de até 20 graus, né? Então, se eu quero fazer uma imagem do pé, eu não posso estar lá em cima do paciente somente fazendo uma imagem, porque eu perdi, às vezes, a angulação. Eu tenho que respeitar essa angulação de até 20 graus perpendicular à imagem que eu quero estar fazendo. E as questões também de inclinações, né? Porque senão a gente perde a informação, por exemplo, postural, né? E também o alinhamento, ele está relacionado muito a eu identificar que região, que estrutura anatômica eu avaliei e eu estou querendo compartilhar. Perfeito? A padronização, ela é super importante, e essa padronização ela acontece de acordo com o paciente ou de acordo com a equipe que você trabalha. Ah, Rafa, eu trabalho com uma equipe de atletas aqui e tal, e eu vou fazer o monitoramento desses atletas. Beleza, legal. Você vai padronizar, fazer a avaliação 1, 2 vezes por semana, em algum momento do treinamento, algum momento de acordo com o dia de treino, competição, etc e tal, você padronizou. Ah, esse meu paciente aqui veio com uma lesão assim, assensado, uma tendinopatia de calcâneo e tal. Aí você vai padronizar a imagem térmica dele para reavaliar, tá? Uma das coisas que muito me atrai na termografia é a gente não ser avaliador dependente, desde que a gente respeite esses aspectos metodológicos. E a edição da imagem é você pegar essa imagem aí que está aí e mandar para o programa para ele fazer, para você editar, fazer ROI, que é as regiões de interesse, e você ir organizando isso daí. Tudo bem? Eu acho que quando a gente faz uma imagem, deixa ela na câmera ali, você tem aproximadamente 30%, 40% do recurso que você está na mão. Tá? Quando você põe isso para o computador, você edita, acho que você tem 60%. E quando você faz um relatório, você tem 100% desse instrumento. Ok? Qual o objetivo disso? Reduzir os erros de medida e possibilitar a reprodutividade. Tá ok?
Né? Então, olha lá, a imagem sem alinhamento, foco e com roupa, né? E a imagem com alinhamento e foco. É a mesma câmera, uma câmera de entrada, né? Onde aqui, o que chama atenção? Cada pessoa que olhar aqui vai chamar atenção alguma coisa, né? E aqui, o que chama atenção? Ó, chama atenção, o paciente tem uma imagem térmica assimétrica, aqui já é um ROI, que é a região de interesse, lembra que eu falei dos pixels? Então, a média da temperatura disso aqui é quantos pixels tem aqui, é a média de cada pixel, não a média do máximo contra o, né, máximo e mínimo, tá bom? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma região que é um paciente com uma queixa de adutor, tá? E, coincidentemente, olha a estratégia compensatória do corpo dele, onde o lado direito tem maior temperatura aqui, olha o pé com maior temperatura aqui, então é uma posição antálgica, uma posiçãozinha de proteção, só para vocês terem uma ideia, tá ok? E aqui é um norte para como você monitorar o seu paciente. É uma forminha, um quadro a quadro aí de fotos, né? Parte frontal, posterior, lateral, inferior, inferior posterior, inferior lateral, região lateral de tronco, né? E aí vocês vão identificando. Olha lá, como padrão, olha a região poplítea, olha a região de gastrocnêmio lateral ou transição miotendine ali de sólio, né? Olha lá, acho que é mais para sólio aqui. Então, olha essa simetria de coxa. Então, olha até a perimetria dessa coxa em relação a essa. Vocês estão percebendo? Né? Imagina aqui, olha aqui, ó, o padrão térmico aqui. Bem provável que esse atleta tenha essa concavidade em C à direita. Pode ser pequena, pode ser estrutural ou pode ser postural, mas tem alguma alteração aqui, né? Tá percebendo quanta informação é agregada? Né? Olha esse bíceps, olha essa região de trapézio, né? E pelo biotipo vocês vão concordar comigo que é um atleta, tá? Rafa, Oi? já tem duas perguntas aqui. Quer interagir ou você quer tocar direto? Porque uma pergunta é pertinente ao que você está falando. Pode falar. A Beatriz falou: as áreas mais vermelhas são áreas de maior ativação muscular? Ah, eu abri aqui o... Me perdoa, Marco, eu abri aqui agora Não, o chat aqui, tá? Desculpa. sem Então, problema, sem problema. a Beatriz. Beatriz, as áreas mais vermelhas são áreas de maior ativação mesmo, muscular. Áreas de, na verdade, de maior metabolismo, vamos pensar assim, tá bom? Porque às vezes essa ativação pode ser só uma ativação metabólica, pode ser uma ativação inflamatória, né? Não necessariamente que é um músculo mais ativo e mais recrutado, tá ok? Então pode ser realmente um padrão, um movimento que um uso excessivo daquela região, daquela musculatura, mas como pode ser também um processo inflamatório. Então a gente tem que ter, né, a imagem de maior temperatura chama aqui, ó, por exemplo, nessa coxa aqui, é uma imagem hiperradiante, e aqui é uma imagem hiporradiante, hiper alta, né? Não é mais quente, mais fria, mas é a mesma coisa, é a nomenclatura normal, é a nomenclatura adequada de se falar. Mas então, por exemplo, aqui pode às vezes ser uma lesão muscular? Pode, entende? E a dor neuropática que a Marina Caldeira perguntou aqui, com certeza. Lembra que eu falei? Sistema simpático e parasimpático, tudo vai ter alteração térmica, tá? Tudo vai ter alteração térmica. E, pessoal, pode ir perguntando, tá? Eu acho mais legal, assim, eu acho mais dinâmico. Então, aqui... Ô, Marco, vocês estão vendo a minha tela do bate-papo? Ela fica na frente do slide? Ou não? Não, não, você está no canto superior direito. Ah, então tá. Mas a minha tela do... Não, a tela do bate-papo não tá atrapalhando o slide, não, né? Não, não, tá ok. Para mim tá ok aqui. Pessoal, Sim, não. vocês estão vendo direitinho aí, sem nenhum problema. Ah, o chat fica no canto. Beleza. Então, tá. Ok, beleza, tá tudo certo. Não, beleza. Pode seguir. Então, aqui tem essas imagens aqui, ó, dando continuidade, né? É como se fosse um quadro a quadro para você, para nortear como você fazer uma imagem térmica, né, Marco?
Então, assim, quero que vocês entendam isso. Aqui a região de trapézio superior, olha como o paciente está, né? Olha essa musculatura cervical, trapézio, né? Musculatura da face. Então, a gente tem muita pesquisa também, que eu não falei lá atrás, mas na questão orofacial, né? Muito... a parte odontológica está utilizando muito, principalmente para disfunções de ATM, e uma baita sugestão para quem trabalha com ATM, né, com disfunções temporomandibulares, aí eu acho que é um baita recurso. Então, assim, vocês estão percebendo como tem aplicabilidade para todas as esferas, né? Aqui, ó, nessa imagem aqui, a galera da nutrologia está pesquisando a taxa, né, a quantidade de gordura marrom no indivíduo, através disso. Através da calorimetria aqui, tem uma equação que eu estava comentando sobre a equação da face, e tá vendo que é bem esbranquiçado no canto do olho? O canto do olho é onde é a temperatura mais aproximada da nossa temperatura central. E na imagem térmica, 36,2 a 0,3 graus é considerado febre, ok? Na imagem térmica facial, tá, pessoal? Dando continuidade na imagem, olha aqui, ó, essa imagem bem do meio, que é dos pés, né? Uma imagem aí para Santa Rita. Olha lá, ó. Olha essa unha. Aqui, esse processo aqui, com certeza tem uma alteração dermatológica aqui. E olha a distribuição térmica desse pé em relação a esse pé, né? Olha aqui também, né? E olha o segundo dedo, tá ok? Então, às vezes, essa característica do segundo dedo frio pode estar relacionada até com o neuroma de Morton, para vocês terem uma ideia. Musculatura lombar, aqui é a região final torácica baixa, coluna lombar, né? Escápula torácica, fossa poplítea, olha a assimetria térmica aqui. Posterior, olha esses flexores, né? Olha como que tá isso daí. Semitendíneo, graço membranoso aí, né? Estão percebendo quanta informação valiosa a termografia nos proporciona? Imagem aqui do joelho. Frio, né? Pouca temperatura, proeminência óssea, tendão patelar também, né? Quando o joelho está quente, tem uma imagem hiperradiante, tem uma alteração, sim, relevante. Às vezes muito frio, está atrelado a lesões como condropatias, né? Essas sobrecargas de compartimento extensor. Aqui é uma imagem de tendão calcâneo, olha a assimetria dessa panturrilha esquerda em relação à direita, tá? E aqui é uma imagem da sola do pé, para quem trabalha aí com palmilha, com pisada, né? Uma informação também bem relevante. Mas o que a gente não pode esquecer é isso aqui, né, pessoal? A gente não pode... Opa! Minha mídia não tá aqui abrindo. Calma aí. Deixa eu abrir aqui, só um segundinho. Opa, abri a outra. Desculpa. Isso. O que a gente não pode esquecer é isso aqui, ó. Essa imagem. Rafa, não está aparecendo para a gente aqui, não. Pelo menos no meu monitor está tudo preto. Pessoal, está aparecendo aí no de Não tá, vocês? já vi aqui, já vi, agora foi. É que eu tinha que trazer lá pra frente, certo? Não, calma aí. Seu compartilhamento para frente. Vê se foi agora. Ainda não. O pessoal está no chat aí dizendo que não está abrindo. É que eu não entendi o que houve, mas só um segundinho.
Calma aí, voltei aqui. Deixa eu ver o negócio. Eu já achei aqui o vídeo, só não tô conseguindo mostrar para vocês. Tá. Agora sim. Agora foi. Desculpa aí a falta de Tranquilo, tranquilo. habilidade. Mas vamos lá. O que a gente não pode esquecer é isso aqui, né? O movimento, fisioterapia e movimento, entende? Então, às vezes a gente vai se preocupar muito com posição, ângulo, tal, mas o que a gente não pode esquecer é, qual que é o movimento provocativo da dor, qual é a queixa desse paciente, ou qual que é o movimento que esse cara faz todos os dias, né? E que eu preciso fazer com que ele execute melhor, né? É o que eu sempre falo, a fisioterapia, se ela não promover performance, acho que ela não está fazendo o papel dela, né? Tratar da lesão é algo já bem básico, muito comum. Prevenir da lesão é bacana, mas a gente vai prevenir isso daí. Se você perguntar para qualquer atleta, o cara não está nem preocupado se ele vai ter que operar ou não depois de uma competição importante. Ele quer participar da competição, ele quer estar lá, ele quer ganhar, né? Mas quando a gente pensa na nossa abordagem é promover a performance. Esse atleta do futebol, olha, o que chama atenção para vocês? Eu estou colocando esse vídeo várias vezes para vocês irem vendo, né? E o que chama atenção? Tá, ok? A gente vê lá a maior temperatura nos adutores, mas é somente por causa desse atrito, tá? O contato. O que chama atenção, nesse caso, é essa assimetria térmica aqui, ó, na região da perna esquerda, quase lá no tornozelo. Tá vendo a imagem mais fria? Porque esse atleta, ele já estava jogando, ele já tinha feito um jogo, já estava treinando, já tinha entrado em um jogo, um período do jogo, da partida, um atleta de futebol, que ele teve uma fratura de talos. Tá? Então, não tinha dor, não tinha mais sintomatologia nenhuma, mas ele ainda tinha uma certa queixa desse movimento, né? Então, assim, ele tinha uma certa insegurança, às vezes, do movimento, e ele, voltei aqui, e ele tinha, a gente tem que pensar e se preocupar um pouco com isso, né? Será que esse movimento está seguro? Será que esse padrão térmico está ok? Porque vai estar sempre atrelado. Se a gente fizer uma plataforma de força nesse atleta, se a gente correlacionar direitinho os outros testes clínicos, funcionais, outros exames, como avaliação isocinética, você vai perceber que tem um padrão inadequado. E aí pode ser uma sequela que ficou desse tratamento e a gente sabe que a médio e longo prazo isso aumenta demais fatores de lesão, né? Uma das coisas que é muito importante, por isso que a gente tem que editar a imagem, é a área de interesse, é o ROI, né? Que aqui tem toda essa... É um ROI, uma máscara, né? Então tem um programa que consegue nos permitir a gente fazer máscaras do paciente, tá ok? E aí elas podem ser quadradas ou retangulares, círculos ou elipses, polígonos, né? Medida pontual e análise de linha, tá ok? Isso é muito importante, porque é aqui, ó, por exemplo, que a gente vai, ó, olha esse deltoide direito, olha esse esquerdo, tá vendo? Uma imagem hiperradiante aqui, uma imagem hiporradiante aqui. E a gente fazer essa correlação clínica, entender o que isso tem a ver. E aí aqui eu consigo fazer um delta T, né, que a gente chama, e ver a assimetria térmica de forma quantitativa, não somente qualitativa, né, do que nós estamos olhando aqui. Tudo bem? Então, quando a gente identifica, né, pensando em análise de dados, a gente vai sempre buscar o quê? Ter simetria térmica cutânea, né? Ou que a gente vai identificar uma assimetria. E aí, Rafa, diante dos valores que eu identifiquei, o que é o bom, o que é o ruim, o que é o certo, o que é errado, né? Então vamos falar disso aí agora um pouquinho. Então, até 0,3, a gente pode falar que é uma imagem normal. Até 0,3, né? Fala ali na literatura 0,24. Olha para vocês verem como é preciso, né?
Acima de 0,3 até 0,6, sugestivo de anormalidade. De 0,6 a 1, fortemente sugestivo. E acima de 1 grau, anormalidade significativa. Ou a gente pode falar também, como eu uso mais no meu dia a dia clínico, é normal, né? Sem ausência de assimetria térmica. Assimetria térmica leve, moderada e completa. Entendeu? Então, acima de 1 grau é uma assimetria térmica completa. Sabe quando a gente pega um joelho e tem um processo inflamatório, a gente coloca a mão e fala, nossa, tem, né, aquele rubor, calor, todos os pilares da inflamação, e a gente percebe que tem uma temperatura diferente do lado contralateral? Quanto vocês acham que ali tem de assimetria térmica? Quem acertar no chat aí, o Marco vai dar um brinde. Então, eu não estou conseguindo ver o chat aí, mas o que acontece? Aproximadamente 2 graus, né? Acima de 1,5 grau, mas 2 graus com certeza. 2 graus e meio, né? Então, é um padrão muito assimétrico, é um padrão muito desorganizado, tá? E isso não pode acontecer desse jeito, não é? Para vocês verem como é sensível. E quando a gente vê a análise dos dados, o que a gente precisa perceber? Lembra que eu falei muito da questão aqui a gente está falando da assimetria térmica, né? Ou simetria térmica, e aqui a gente vai falar da distribuição térmica. Qual que é a distribuição térmica ideal? É isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Estamos olhando o indivíduo. Aqui, ó. Mais 2, aqui 0, aqui mais 1, aqui mais meio grau, aqui menos 1 grau, aqui menos 2 graus. Então, tem uma distribuição coerente a ser encontrada. Por quê? Quando a gente pensa em lado direito, lado esquerdo, e eu procuro a simetria, e no caso que eu também trabalho com nadadores paralímpicos, que, por exemplo, tem um amputado, qual vai ser a minha referência? Ou e se no caso a gente vê uma imagem hiperradiante, né, aumento da temperatura bilateral dos dois joelhos, não pode ter uma lesão bilateral? Pode. Então a distribuição térmica ela é muito importante, tá ok? Rafa, E aí, oi. Tem pergunta aqui no chat. Você quer responder ou quer deixar para responder no final? Vamos responder. Eu não estou conseguindo abrir o chat. Calma aí. Vamos responder. Tem a pergunta aqui da Marina. Falando novamente de lesão medular, utiliza a termografia para ver o nível de função do atleta / indivíduo e a partir daí determinar a intervenção, protocolo, etc.? Então, dá para você avaliar sim o nível de função e correlacionar. Vou compartilhar umas imagens com você que vai ter imagem de paciente com esse quadro, tá? Mas ele tem total correlação clínica. E é um monitoramento. E outra, você está estimulando, lembra que eu falei, por exemplo, do LCA, que tem uma inibição? E se você conseguir estimular de uma forma mais específica e realmente ver que a sua abordagem clínica ela está sendo eficaz, entendeu? Mas dá para ver, sim, o nível de função, a gente falaria, assim, de atividade metabólica. Pode ser? Tá, Marina? Acho que esse termo seria bem bacana. E tem outra pergunta aqui, Aridone. Rafael, a escala de temperatura superior e inferior das imagens à direita, às vezes varia em decorrência ao quê? Tem protocolo estabelecido? Ótima pergunta. Isso aqui, eu vou falar mais na frente, mas posso falar agora. É o intervalo térmico, tá? Então, esse intervalo térmico, a gente tem que lembrar que ele vai respeitar, às vezes, algumas informações. Se a gente colocar aqui 50 graus e aqui colocar 15 graus, concorda que a gente vai pegar muita coisa da temperatura? Então, essa parede aqui, que tem no fundo, tá com quantos graus? Então, o ideal é a gente isolar essa temperatura. Porque se eu coloco 20 graus aqui, vai aparecer um rosa da parede. Por causa disso aqui, ó. Então, esse aqui é a distribuição térmica. Tá vendo? E aí, o que acontece? Ótima pergunta, viu? Aqui eu trabalho sempre com aproximadamente 35 a 36 graus. E o que eu vario bastante, aqui eu praticamente não mudo, tá? 35, 36. E o que eu vario bastante é aqui, de acordo com o que eu quero deixar bem didático.
ok? Qual é a forma mais didática que eu quero apresentar essa imagem térmica? Por isso que aqui está 32 e 28. Olha como ficou bem curtinho esse intervalo térmico. Deu para entender? Mas assim, aproximadamente ele tem um range de 10 graus no máximo, entre 25 e 35, 26 e 36, mas às vezes eu fico muito no 35, 28, basicamente vocês vão perceber muito esse padrão, tá ok? Mas não necessariamente precisa ser tudo igual, tá? Ótimo, obrigado. Eu tô com o chat aberto aqui, podem mandar perguntas, tá? E aí, essa imagem que a gente está vendo é uma representação qualitativa. É a qualidade da imagem térmica, lembra? Esses coloridinhos aí é um termograma, é um gráfico, e aí a gente está vendo a qualidade dessa imagem térmica, tá? Através disso, o que está me chamando a atenção ou não? E aí é onde a gente vai destrinchando, onde a gente vai pesquisando e vai correlacionando com as demais avaliações que nós temos, e etc e tal, com a própria história da moléstia do paciente. Tá ok? E aí aqui a representação quantitativa, número, valores. Quanto tem o quê? Quantos por cento? Qual é a simetria, tá? Aqui análise de dados, onde eu posso fazer uma tabelinha aqui, ó, e monitorando, então onde eu vou fazer uma máxima, uma mínima, e monitorando esse atleta. Lembrando que o que é o ideal, né, de assimetria é de aproximadamente meio grau. Até meio grau de assimetria é tolerante para o paciente nosso que está sendo monitorado. Pensando para um atleta, para o seu paciente que chegou lá e foi fazer uma avaliação com você e você identificou uma assimetria térmica de 0,3 até meio, tá ok, né? Mas passou disso já é uma assimetria que vai ter alguma outra correlação. Por exemplo, quando a gente fala de prevenção, tem um trabalho muito legal que é um trabalho de 2009 do jogador de futebol da Liga Espanhola, numa pré-temporada, né? E quando identificava a simetria de 0,3, ele era submetido a um protocolo de prevenção, que era massagem, liberação miofascial, alongamento e tal. E os resultados, comparando a pré-temporada de 2008 e 2009, foi a redução de 60% das incidências de lesões, né? Pensando em lesão muscular, né? Pensando no futebol, a lesão mais comum. Entendeu? 60%. E aí aqui, ó, carga de treino. Isso aqui é um trabalho de um nadador foi avaliado um nadador de medley, né? Onde queriam identificar qual o estilo que ele nada, que tem aumento, né? Que tem um maior aumento de temperatura. E foi identificado que era o estilo costas, por exemplo. Entendeu? Então, poxa, qual atividade ele está tendo maior aumento de temperatura? Poxa, esse exercício que eu passei aqui para o meu lesado medular, Marina, tá recrutando esse grupo muscular, eu estou conseguindo ativar aquele tronco, eu estou conseguindo ativar aquela musculatura escapulotorácica, né, dependendo do nível que ele tem de lesão, ou estou fazendo uma eletroestimulação ali, estou fazendo alguma terapia manual que eu estou melhorando o padrão, né, vascular, o padrão metabólico dele, não sei, de acordo com a estratégia que a gente pode ter, tá? Do lado direito é o trabalho de pós-doutorado da Ana, né, que era baseado também com lesão muscular, onde em 10 meses, monitorando esses atletas, ela teve uma diminuição de aproximadamente 60%, era 58 alguma coisa, mas assim, números de dias de afastamento, é absurdo os valores, entende? São valores assim, fantásticos, principalmente pensando no atleta de futebol profissional de um clube grande do Brasil, que a gente sabe qual é a média salarial deles, então a gente sabe quantos dias, o quanto custa um dia afastado de um atleta desse, diretamente, né? Fora os valores indiretos que a gente tem que, de certa forma, levar em consideração, mas às vezes é difícil de mensurar. Manutenção da performance. Lembra quando aquele paciente chega lá para fazer uma recuperação? Eu estou bem, mas eu vou ter a minha maratona daqui 2 meses, eu estou bem, mas eu vou ter uma prova de triatlo daqui 3 meses, eu vou fazer um Ironman, eu vou fazer um torneio, eu vou competir no tênis, eu vou
ter um torneio de tênis nesse final de semana e tal, ainda mais agora, na volta aí dessas atividades, as atividades outdoor sendo liberadas, né? Então, assim, é um atleta que estava treinando para uma prova de Ironman, não tinha queixa nenhuma, tinha acabado de fazer um pedal, mas aí ele tinha essa assimetria térmica aqui. Quando ele apresentou essa assimetria térmica, né, olha lá o intervalo térmico, tá vendo? 35, 35, mas é aqui, ó, variou, 31.2, 31.8, 29.3, tá? Isso aqui é uma imagem de uma câmera de entrada, tá bom? É uma câmera bem simples, assim. E aí, o que eu perguntei para ele? Eu falei assim, você usa potencímetro na sua bicicleta? Ele falou, uso. Eu falei, ele tem simetria? Não, minha perna direita faz mais força. Eu falei, olha aqui. Então, olha esse posterior de coxa desse atleta, né? Então, olha essa informação. E aí, vamos bolar uma estratégia ou apenas orientar esse atleta, né? Esse praticante de atividade física, em dar uma atenção, fazer uma liberação miofascial, fazer exercícios educativos, falar com o técnico dele para ele ter exercícios educativos aí para tentar distribuir melhor, por exemplo, essa carga, entendeu? Mas já é uma informação muito valiosa. E até mesmo para a gente fazer uma abordagem de recovery, olha lá, direcionar um pouco mais essa região, entende? Casos clínicos. Isso aqui é uma imagem subaquática. Ixi, não sei porque meus vídeos não estão rodando. Isso aqui é uma imagem subaquática de um nadador, tá? E aqui é a avaliação dele antes do treino, após o treino, ele sentiu dor durante o treino, após o treino com dor, e após a intervenção fisioterapêutica, tá? Após o atendimento. Então, o que acontece? Aqui, quando ele chegou para treinar, ele tinha uma simetria de 0.1, tá? Pensando aqui, ó, nos quadradinhos. Quando ele saiu do treino, ele tinha uma simetria de 0. É que tá em cima aqui, 0.9. E quando ele saiu... Rafa, Oi? desculpa. Só para saber quanto tempo para fechar aí, que ele já está 5 quase em minutinhos. cima. Tá, Em mais 5 5 minutinhos? Uhum. Tá, só para avisar para o Fabrício. Valeu. E aí, ele sentiu dor durante o treino, tudo essas 3 imagens no mesmo dia, tá? Ele chegou para treinar, a gente fez um monitoramento, tinha esse padrão. Durante o treino, sentiu dor, saiu com esse padrão. E após o treino, após a sessão de fisioterapia, saiu com esse padrão. Lembra que eu falei da distribuição térmica? Olha como essa imagem é manchada, olha como essa imagem ela é muito mais manchada, e olha como essa imagem ficou muito mais delimitada a distribuição térmica em camadas. É assim que o nosso corpo precisa funcionar, entendeu? Então, no mesmo dia, olha como o padrão térmico desse atleta mudou, tá ok? Isso daí é o que eu falo da distribuição térmica. Isso aqui vai rodar? Poxa, não sei o que está acontecendo. Isso aqui é uma rotação de tronco, para a gente fazer um comparativo. Esse é um atleta que tinha uma indicação cirúrgica por causa de uma lesão de dislépia, que é para avaliar o ritmo escapulo-torácico dele, só para vocês visualizarem, né? E aí, ele tinha essas alterações, mas é um atleta que tinha uma indicação cirúrgica, que não, mas essa indicação cirúrgica foi depois dos Jogos Paralímpicos do Rio, ele é um atleta paralímpico, era 10, e no começo de 2017 eles queriam fazer a cirurgia dele e tal, não foi feito, em 2017 mesmo ele já foi para um Mundial, foi medalhista, 2018 teve Pan Pacífico e tudo mais, com medalha, 2019 ele ganhou 9 medalhas nos Jogos Pan-Americano e medalha no Mundial também, entendeu? Então, assim, bem bacana esse tratamento conservador aí. Recebi uma pergunta aqui. Rafael, dá para atuar também em prevenção, como, por exemplo, disfunções térmicas tegumentares em pacientes acamados? Prevenção de úlceras? Totalmente. Totalmente dá. Com certeza. Com certeza, monitorar isso daí, você vai conseguir identificar, sim, a alteração de úlcera de decúbito. E aqui é o trabalho que eu comentei com vocês, que a gente publicou, e usamos uma câmera de entrada para vocês verem que essa questão da câmera, ela tem muita gente que, como tudo, apela muito pro
os custos das coisas, né? A importância da termografia na prevenção de lesões e performance de atletas nadadores olímpicos. E aí aqui, ó, olha que bacana. Olha essa imagem térmica do atleta. Olha essa postura dele alterada. A gente fez uma avaliação antes do treino. Ele tinha uma simetria de meio grau. Pedimos para o biomecânico fazer uma correlação com o nado dele. Olha o nado dele. É um atleta de peito, num treinamento de altitude que antecedia os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Tá? Então não era um cara da escolinha de natação que nada peito e nada todo errado. É um atleta, esse cara é um recordista pan-americano, campeão e recordista pan-americano e um atleta olímpico. Tá? E olha o padrão dele. Ele tinha dor? Não tinha dor. Ó, olha até aqui, ó a coxa. Então, todo o lado esquerdo dele, ele não tinha dor. Mas olha a performance desse atleta sendo comprometida com esse padrão mecânico inadequado. Uma sessão de fisioterapia ali, ó, beira da piscina, trabalhando algumas coisas. No dia seguinte, respeitando o padrão, né? Lembra? Respeitando como reproduzir a imagem térmica, né? Padronizando esse atleta. Olha aqui a simetria térmica dele, de 0,1. Olha a diferença da imagem térmica dele. Tá ok? Aqui é um outro caso clínico desse trabalho. Então, esse trabalho tinham 5 atletas com nenhum com queixa assim, dolorosa, né? Exceto esse que tinha queixa às vezes durante o treino, né? Desses 5 atletas que foram monitorados, 4 tinham alterações térmicas, tá? E essa alteração térmica aqui, ó, por exemplo, ó, imagem hiperradiante em ombro direito e ombro esquerdo. Mas olha a resposta dessa simetria, porque ele tinha uma simetria de 0,4. Olha lá como é bem sensível, tá? Só que olha aqui, ó, ombro direito com imagem hiperradiante. Aqui que é o problema? Será? Olha aqui, ó. Não. Porque olha essa retração de cápsula posterior do ombro esquerdo. Como não era nada agudo, já tinha um sistema compensatório, o padrão metabólico dele estava aumentado no ombro direito devido a essa dor do lado esquerdo e restrição de movimento, tá? Perceberam isso? Então, olha lá o padrão de nado dele. Mesma coisa, um atleta olímpico, né? Às vésperas de jogos. Então, ele com nado um pouco verticalizado, um nado borboleta, um pouco verticalizado. E aqui, ó, olha essa simetria desse cotovelo em relação ao padrão de movimento. Tá ok? Uma sessão de fisioterapia, monitoramos 0,2. Olha como o padrão térmico já começou a melhorar, né? Então, assim, é muito rápido, viu? A assimetria térmica, ela começa muito rápido e termina muito rápido. E o legal, que a assimetria térmica, ela precede a dor. Então, se é um atleta que você monitora, se é um paciente que está com você constantemente, ele começou a ter assimetria térmica, se você fizer os testes clínicos nele, ele vai ter queixa dolorosa, na maioria das vezes. Por quê? O padrão térmico, ele precede a dor, tá? Olha aí, Marina, acho que é a Marina, que perguntou. Isso aqui é uma Shakumahi. Então, olha o padrão de sinal de taça, por exemplo. Olha aqui, ó. Olha o sinal de taça. Tá? Olha essa assimetria térmica de ombro de 0,7. Tá vendo? Olha aqui, ó. Região de deltoide posterior. Olha aqui, ó, trapézio superior direito. Ok? Olha aqui, ó, trapézio direito. Olha como essa região externo-clavicular aí, de externo-cleidomastoide, vindo para a região de pegando clavícula e peitoral menor, comecinho. Olha como é desorganizado, tá bem? E olha aqui, ó. Olha como que fica o padrão, para quem me perguntou lá do nível, né? Acho que é a Marina mesmo. Então aqui, ó. Isso aqui é um lesado medular, um tetra, tá? Nadadora, tá ok? Lesado medular alto, né? Olha aqui a simetria de meio grau nesse deltoide, região de ombro, ok? Olha lá. E olha o padrão, né? Mãozinhas em garras, não consegue abrir os dedos, ok? E olha lá, ó, ó como a temperatura aqui muda. Mas olha como o padrão metabólico está aqui presente. Olha aqui, ó, o tronco, o core, né? Então tem muita coisa assim, Marina, que dá para monitorar. Um biamputado, tá? Lembra da distribuição térmica que a gente estava falando? Ok? Olha lá, olha aqui como que tá. Olha aqui, né? Olha aqui essa distribuição térmica. De propósito, ele tá com a prótese, olha a temperatura, como é sensível. Isso aqui é o pistão, né? O joelho dele, tá? O joelho da prótese. Um amputado, né?
Então, a gente vai ter que valorizar muito como é feita essa distribuição e utilizar muito recurso, tá? E aqui, olha lá como a gente fala da distribuição térmica. Olha que bacana isso aqui, ó. Olha lá. Vermelho, branco, vermelho, amarelo, todas as linhas muito mais organizadas, tá? Aqui é um pouquinho das minhas referências que eu usei para montar essa aula com vocês. Isso aqui é uma pergunta que eu sempre faço, né? Qual o tamanho do seu desafio, né? Felipe Santa Rita começou a aula dele muito bacana. Isso aqui é a Tex, uma atleta paralímpica de natação, que ela tem menos de 1 metro, né? Mas é uma gigante dentro da água, medalhista, né? E às vezes a gente tem vários desafios aí. E esse aqui é o meu muito obrigado, tá? Esse aqui tá o meu e-mail, minhas redes sociais aí de Instagram. Meu Instagram é esse aí, esses que estão na tela. Tá ok? Rafa, tá Obrigado. vendo? Obrigadão, cara. Muito obrigado aí pela excelente aula, por mostrar essa ferramenta interessantíssima. Espero Uhum. que o povo tenha gostado também, né? Agradeço aí toda a sabedoria passada, né? A simpatia e o profissionalismo. Obrigado, cara. Imagina, obrigado eu aí mais uma vez, pessoal. Espero ter contribuído de verdade com vocês, tá bom? Fabricião, boa aula aí, meu parceiro. Saudade de você. E, gente, bom curso aí. Vou continuar aqui prestigiando porque tá show de bola. Obrigadão, meu amigo. Obrigado mesmo.